O microchip animal é um projeto de lei que já está em vigor em vários estados aqui no Brasil. No Vale do Paraíba, o uso desse dispositivo ainda não é obrigatório, mas já caiu no gosto de muita gente. Veja. O microchip animal é um dispositivo criado para facilitar a identificação do animal e já é obrigatório em várias cidades, como Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. Mas no Vale do Paraíba ainda não. Mesmo assim, o aparelho se mostra uma boa opção para os cuidadores. Elizabeth Araújo, de Taubaté, tem cerca de 30 cachorros em seu canil e colocou o microchip em todos eles. As vantagens que eu vi com o tempo, e daí eu fui microchipar, como eu sou criadora todos os meus cães, é que alguns cães são muito parecidos. Eu crio maltese, é tudo branquinho, tudo do mesmo tamanhinho e, graças a Deus, todos iguais. Para que não haja diferença, para que eu não confunda um com o outro, ou um funcionário confunda um com o outro, eles têm um número de identificação que seria o microchip. Para quem ainda não confia no procedimento, o veterinário Érico Rezende garante que a implantação é de pequeno risco e grande eficiência. A colocação é simples, né? A gente faz uma desinfecção do local da aplicação, uma anestesia local, porque o microchip ele é um dispositivo que é um pouco grande no sentido de comparação com a espessura de uma agulha. Então é uma agulha um pouco grossa, a gente faz uma aplicação de um anestésico local, né? Uma desinfecção do local e faz a aplicação, é simples. Para cada espécie existe um local padrão de aplicação para facilitar a leitura, né, posterior. Então você vai ficar procurando o microchip, você vai no local onde normalmente se coloca. O aparelho é quase do tamanho de um grão de arroz, feito do mesmo material dos marca-passos, e é aplicado com uma seringa debaixo da pele. Seu circuito eletrônico gera um código inalterável. Além de identificar o bichinho, o código também mostra quem é o dono, seus dados pessoais e contatos. Mas não adianta apenas implantar o microchip, é preciso fazer o cadastro do animal. Como o projeto ainda não é lei no Vale do Paraíba, o cadastramento deve ser feito nos sites das fabricantes do microchip e lembrar de deixar os dados sempre atualizados. Por enquanto, a aplicação é obrigatória apenas em alguns casos, como explica o veterinário. Transporte para viagens, em alguns países eles obrigam a colocação do microchip justamente para a identificação do animal. Então, muitos animais que fazem o microchip, eles estão já com viagem marcada para algum país que exige esse tipo de procedimento. A veterinária Adriele Prina explica as vantagens médicas do aparelho, que armazena também informações da saúde do bichinho. Com relação à parte veterinária, todo o histórico desse pet vai estar ali também. Então, se esse cliente se mudar, por exemplo, e for para outro veterinário, esse veterinário vai ter acesso a tudo. Se esse animal é cardiopata, se ele já passou por uma cirurgia invasiva, como foi a reação dele na anestesia. Então, essa é a importância do microchip. Todas as informações vão estar ali. Mesmo sem ser obrigatória a implantação, os criadores não têm dúvidas do que é melhor. Acredito que se o poder público transformasse isso em lei, que todos os cães ao nascer fossem obrigados a ser microchipados, nós teríamos como achar as pessoas que abandonaram seus cães, encontrar os donos irresponsáveis que deixaram um cachorro morder alguém, porque com o microchip, sendo cadastrado, você sabe de onde veio aquele cachorro e quem era o responsável. Todo ano, a Prefeitura de Pindamonhangaba concede várias bolsas de estudo universitário por meio da Lei Municipal 5.509. Os beneficiados devem agora fazer a renovação entre os dias 9 e 13 de janeiro para continuarem a receber esse benefício. Acompanhe. Os estudantes que possuem bolsas de estudo universitário entre os dias 9 e 13 de janeiro deverão fazer a renovação deste benefício. Os alunos deverão apresentar cópia do RG e CPF do bolsista, comprovante atual de residência, comprovante de renda, a carteira de trabalho ou, se for autônomo, um comprovante. Para os que compõem o núcleo familiar, é necessário apresentar a carteira de trabalho atualizada, o holerite e o número do CPF.
A cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Único e o relatório de notas do ano de 2016 também é necessário. Conforme prevê a Lei Municipal número 5.509, perderá o direito à renovação da bolsa o aluno que tiver sido reprovado, não atingir 75% da frequência escolar, se tiver dependência de disciplinas, se houver também alguma irregularidade de matrícula da universidade e se deixar de se matricular na universidade. A Prefeitura de Pindamonhangaba concede 160 bolsas. A renovação será feita no Departamento de Assistência Social, localizado na rua Euclides Figueiredo, número 94, próximo à Prefeitura. O atendimento é das 8 às 12 horas e das 13 às 16. Acompanhe agora outras informações aqui do Vale do Paraíba no Plantão da Redação. O preço da cesta básica caiu pelo segundo mês consecutivo aqui no Vale do Paraíba. Segundo o Núcleo de Pesquisas Econômico-Social da Universidade de Taubaté, a redução foi de 0,12% em novembro, maior que a de outubro. E o Hospital Provisão de São José dos Campos suspendeu os atendimentos por causa de um atraso de R$2 milhões em repasses da Prefeitura. Segundo a unidade de saúde, o convênio com a administração pública possibilita prestar assistência pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o que não tem ocorrido por falta de pagamento dos 4 últimos meses. Eu sou J. Washington, este é o Plantão da Redação e veja como fica o tempo amanhã. Em Pindamonhangaba, a mínima é de 19 graus e máxima de 32. Campos do Jordão registra mínima de 14 e máxima de 27. Ubatuba tem mínima de 20 e máxima de 32 e Guarulhos mínima de 18 e máxima de 31 graus. A depressão pós-parto é causada pelas grandes mudanças de hormônio que a mulher sofre durante a gravidez. Na continuação da entrevista do dia, você vai conhecer um pouco mais sobre os cuidados que se deve ter com a nova mamãe. Você que está acompanhando a gente já viu que a Miriam Benicasa está trazendo informações importantes sobre essa coisa, né, do pós-parto e também da fase de gestação, né? Já até mencionamos aqui o cancioneiro popular brasileiro, né? De que eu vi a mulher preparando outra pessoa e mulher bicho esquisito, todo mês sangra. Essa coisa do pós-parto trazer depressão e até às vezes tornar a mulher agressiva com o próprio filho significa desamor? Não, não significa desamor. Significa uma alteração psicopatológica. Ela tem um transtorno mental naquele momento e esse transtorno precisa ser cuidado. Ela não tem muito juízo, muitas vezes, sobre essa conduta. O que acontece é o seguinte... Mas isso é transitório. É transitório. Se tratado, a gente pode até evitar esse agravamento. Logo que o bebê nasce, no período logo posterior, que a gente chama de pós-parto imediato, ela tem uma manifestação, 80% das mulheres têm uma manifestação que alguns autores chamam de tristeza materna, outros chamam de baby blues. Essa tristeza materna, essas características mais depressivas, elas tendem a durar 45 dias, 6 semanas. Isso é transitório e muito frequente entre as mulheres, entre a maior parte das mulheres. E isso não se configura depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela é entendida num período posterior a esse. E esses sintomas, que são comuns no baby blues, eles podem ser agravados no período de depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela tem vários estudos, mas não tem uma estruturação psicopatológica definida por nenhum manual. Você sabe o que eu pensava antes da gente conversar? Que isso decorria apenas de um fator de rejeição. Por exemplo, o companheiro, o marido, o namorado, ou lá o que seja, né? Quando teve a notícia de que a mulher estava grávida, ele começou, pô, chamar para quê, não sei o quê, parará. Isso pode gerar algum fator de risco. É fator de risco, tem muitos fatores de risco. Então a mulher que está nos vendo agora, se vendo nessa situação, já corre atrás de um psicólogo aí para ter um apoio. Se tiver na gestação, melhor ainda. Na gestação, melhor ainda. A gente evita situações como essa, né? Logo que descobre a gestação, se ela é desejada, se ela é planejada, se ela não é, a receptividade que a família tem, a receptividade que ela tem. Isso tudo
ela pode contatar, procurar, se tiver difícil, se já tiver um momento que está indicando alguma alteração nesse sistema, nessa rede de apoio, se ela procurar, ela vai prevenir uma série de questões. E numa fase de economia tão complicada, né, é natural também esse sentimento, né? Em certa ocasião, diante de uma criança que estava nascendo com a minha ajuda, eu fiquei muito desesperado porque eu estava sem dinheiro. E o meu pai, que era um sábio, saudoso Ari Cataldi, dizia para mim o seguinte: meu filho, toda criança quando vem ao mundo traz debaixo do braço um pão e um cobertor. Ai, que lindo! E é verdade. É verdade. A gente dá jeito em tudo depois, né? Principalmente com a ajuda de Deus. Exatamente. E com responsabilidade, com comprometimento. Se a gente for responsável pelos nossos atos, isso faz todo sentido. E eu acho que quando seu pai diz isso, ele está falando: eu já sei quem você é. E eu sei o filho que você vai ter. Então vai dar certo. É verdade. Chego até a me emocionar com isso. Agora, fora essa questão do apoio, existe alguma situação medicamentosa que possa também inibir ou melhorar? Melhorar a situação? Sim, existem uma série de tratamentos. É complicado, assim, a gente tem autor que fala que a depressão pós-parto, mesmo na mulher com bebê com 1 ano, que manifesta os sintomas, também pode ser configurada depressão pós-parto. Então, não precisa ser logo depois, 3 meses depois, pode ser um pouco depois, dependendo de como a gente observa. E tem que ser tratado. Tem que ser tratado frente aos primeiros sinais. E quando a gente identifica esses sinais, esse sinal de mal-estar, esse sinal de incompetência, essa sensação de que, muito comum entre as mulheres em situação de pós-parto, elas se sentem incapazes de lidar com aquele bebê tão dependente. E quando esses sentimentos de solidão, de incompetência se agravam, a ajuda é necessária para que não piorem. E aí o tratamento tem que ser feito. Nós estamos falando de tratamento, de ajuda, talvez, para lares um tanto mais aquinhoados, né? E as pessoas que estão num processo menos rentável, né? Elas têm algum tipo de apoio do Estado, da administração pública, para superar essa fase tão delicada? Então, é com isso que a gente está trabalhando, é nisso que a gente está investindo. A gente está criando um programa e a gente pensa em Taubaté, a gente já começou, junto com o SUS, numa parceria entre Unital e SUS, e a gente está começando também em São Bernardo, a inserção de um programa que a gente chama de pré-natal psicológico. Então, junto com o pré-natal, a gente trabalha questões que a gente verifica que são muito frequentes no pós-parto. Inclusive essa que o senhor falou de rede de apoio do marido, das relações com o marido, com o companheiro, com a família. Então a gente intervém nessas questões para minimizar os prejuízos no pós-parto. São atividades em grupo para a população carente mesmo, principalmente gestantes. Muito legal isso, né? É esse o trabalho que a gente quer fazer. A universidade também vindo servir e apoiar. E tem agora também a história do parto humanizado, que eu acho que também é um salto qualitativo fantástico. Num momento em que se estimula tanto, né, a cesariana e tudo mais, né? A gente voltar a uma coisa mais natural. Mais natural. Né? E o parto humanizado ele tem como característica principal o respeito à mulher e à fisiologia. Principalmente. O parto humanizado ele não tem que ser um parto sem nenhuma medicação e na água, como a maior parte das pessoas entendem em casa. Não. O parto humanizado é um parto onde se qualifica, se valoriza, se respeita a mulher. Já é uma evolução do Le Boyer. É uma evolução do Le Boyer. O Le Boyer ele era mais fixado nas condições do bebê. Então, diminuir a luz, não deixar a temperatura no centro cirúrgico tão baixa, para o bebê não ter esse impacto. Isso tudo também só que além do bebê, também da mulher. Miriam Benicasa, eu quero te agradecer muito pela vinda. Foi um prazer. Né? E agora que todos sabemos de tudo isso, eu dirijo aqui no encerramento dessa entrevista uma mensagem aos pais. Olha quanto é importante, né? Você está ao lado da companheira, apoiando para que não aconteçam situações assim. Se você está preocupado com o din-din, lembra da mensagem do meu saudoso e querido pai. Toda criança, quando vem ao mundo,
traz debaixo do braço um pão e um cobertor. Nesta edição você viu: estudo mostra que dívida do governo pode começar a cair só a partir de 2025. Microchip animal vira lei em vários estados brasileiros. Novo sistema da Polícia Rodoviária Federal ajuda na localização de carros roubados. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, pelo facebook.com/repórtersetorial, o nosso Instagram e canal no YouTube, pelo youtube.com/repórtersetorial. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Um grande abraço e até a próxima!